Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Análise de Requisitos de Software. Nesta aula falaremos especificamente sobre documentações existentes e interação com especialistas de domínio. Bom, de forma resumida, nós vamos entender nesta aula como trabalhar com documentações já existentes. Então, imagine que você está migrando de empresa e a empresa no qual você está indo tem projetos em andamento, projetos em aberto, e existem algumas documentações no qual você precisa fazer análises. Então, nós vamos entender aqui quais os procedimentos devidos ou quais as melhores etapas a se fazer para que possamos ter essa análise de forma adequada. Fora isso, também trabalharemos nesta aula, inclusive, sobre a interação com especialistas do domínio. Então, vamos entender o que significa, né, um especialista de domínio e como nós podemos ter uma melhor interação com esse tipo de pessoa. Bom, então, o primeiro de tudo é análise de documentação existente. Análise de documentação existente é um processo que examinamos documentos e artefatos já disponíveis para extrair informações relevantes para o projeto. Essa documentação ela pode incluir manuais, especificações, relatórios, diagramas, entre outros. Então pode haver aqui também dentro da documentação proposta comercial, por exemplo. E aí existem alguns passos para que nós possamos fazer a análise das documentações. Então, o primeiro passo é identificar e coletar todos os documentos relevantes disponíveis. Então, aqui entra num processo literalmente de buscar qualquer ou quaisquer tipos de documentação que seja relacionada ao projeto, seja num contexto geral ou seja, uma parte específica, um documento para um contexto específico do projeto. Então, eu vou exemplificar para você aqui. Imagina uma arquitetura de software, o desenvolvimento de uma plataforma CRM, por exemplo. Pode ser um documento que fala de uma maneira ampla sobre o sistema no geral, sobre o CRM e todos os módulos, como pode haver, por exemplo, documentos que falam especificamente de um módulo dentro da ferramenta CRM. Então, o papel aqui é o quê? Identificar e coletar todos os documentos que são relevantes. Documentos que são relacionados a projeto, documentos que são relacionados a integrações, documentos que são relacionados a tecnologias, documentos que são relacionados a valores. Então, por isso que eu mencionei propostas comercial, por exemplo. Todo tipo de documento que tiver relação. Bom, segundo, ler e compreender o conteúdo dos documentos, buscando por requisitos, informações sobre o domínio do problema e possíveis restrições. Então, aqui, após você coletar todos os documentos, é necessário tirar um tempo para ler, compreender, ler e entender todos os documentos e dali retirar o quê? Os requisitos ou as informações importantes sobre o domínio para que você consiga posteriormente trabalhar em cima. Então, aqui dentro dos documentos, principalmente os documentos técnicos e a proposta comercial, é onde vai ter principalmente os requisitos mais importantes ou as premissas do projeto, por bem dizer. Bom, e terceiro, registrar as descobertas e insights obtidos durante a análise. Então, aqui você vai novamente remapear a partir daquilo que já existia em um contexto no qual você possa ter um entendimento em uma maneira ou uma metodologia que você possa abstrair mais detalhes daquilo que tem documentado. Bom, segundo, interagindo com especialistas do domínio. Que são especialistas do domínio? Eu comentei isso nas primeiras aulas, mas eu não adentrei, então eu vou colocar aqui com mais detalhes para ter um entendimento e uma absorção melhor. Os especialistas do domínio são pessoas com conhecimento profundo sobre a área em que o sistema será aplicado. Eles possuem experiência prática e entendem as regras e processos envolvidos. A interação com esses especialistas é fundamental para obter insights valiosos sobre as necessidades e requisitos do sistema.
Bom, eu me recordo que quando eu falei sobre especialistas de domínio em aulas anteriores, eu falei em um exemplo sobre uma pessoa que trabalha com logística, por exemplo. Então, um especialista de domínio seria aquela pessoa que atua diariamente com aquela tarefa, com aqueles deveres, e ela sabe todos os processos ou regras de negócio sobre aquilo. Então, imagina que você, por exemplo, precise criar um sistema, levantar requisitos para um sistema que pondera sobre controles ou saídas de produtos de estoque, por exemplo. Então, quem são as melhores pessoas para falar ou mostrar como que funcionam os processos de entrada de produtos ou saídas de produtos de um estoque? Seriam as pessoas justamente que trabalham diariamente com isso. Talvez ali um encarregado de estoque ou propriamente um conferente. Essas pessoas elas são denominadas como especialistas de domínio porque são as pessoas que mais entendem do assunto ou as que mais interagem com aquilo no cotidiano. E aí, para essas pessoas, existem algumas estratégias de interação para que consigamos ali retirar informações importantes, por bem dizer. Então, primeiro de tudo, agendamento de reuniões individuais ou em grupo com os especialistas de domínio. Por que aqui está de forma genérica no plural? Porque não pode ser apenas um, mas pode ser várias pessoas. Eu posso ter ali um conferente que talvez saiba bastante, mas eu também, junto ao conferente, eu posso ter o superior dele, um encarregado, um gerente da operação, que também saiba tanto quanto ou mais do que essa pessoa. Então eu posso fazer escolhas em reuniões individuais, reuniões paralelas entre essas pessoas, ou eu posso fazer uma única reunião em grupo. E aí eu coloco todas essas pessoas relacionadas no mesmo lugar para fazer essa troca de figurinhas, por exemplo. Segundo, preparar perguntas específicas para obter informações relevantes. Isso aqui nós vimos em outras duas aulas anteriores, no qual nós já temos de preparar roteiros específicos, saber o que perguntar, maneiras de abordagem, como serão as interações para facilitar a comunicação. Terceiro, ouvir atentamente as experiências e conhecimentos compartilhados pelos especialistas. Então aqui você tem que ter um ouvido bem aberto, está principalmente bem ligado à comunicação, prestando bastante atenção, não pode estar avoado nesta etapa para que você não perca nenhum detalhe. E por fim, quarta etapa, registrar as informações obtidas e tirar notas durante as interações. Então aqui é onde você vai anotando tudo que você pondera como relevante para que você também consiga ali tirar notas durante as interações e também fazer questionamentos em cima. Até por um acaso também, se possível, se necessário, pedir palpites. Então, essas pessoas elas também podem dar bastante palpites para aquilo que você tem como sugestão ou para ideias que você tem de como prosseguir. Às vezes elas podem também estar ajudando bastante. Bom, número 3, realizando entrevistas com os especialistas de domínio. As entrevistas com os especialistas do domínio são uma técnica valiosa para aprofundar o entendimento dos requisitos. Durante essas entrevistas, é importante fazer perguntas específicas e explorar detalhes relevantes para o projeto. Algumas dicas para conduzir as entrevistas com os especialistas do domínio são: primeiro, preparar o roteiro de perguntas com base nos objetivos do projeto e nas informações já coletadas. Então lembra que, antes de tudo, você já buscou todos os documentos que são existentes, você já leu e compreendeu e retirou algumas informações daqueles documentos que você julgou como importante. E aqui nesse caso, dentro do roteiro, você vai preparar perguntas com base nos objetivos do projeto e nas informações já coletadas. Então aqui entra naquele contexto que, se por um acaso você já fez a coleta de informações através das documentações existentes, porém aquelas informações elas não estão tão claras quanto deveria ser, ou talvez dentro daquelas informações você tenha alguma dúvida, essas pessoas aqui elas também podem te ajudar a sanar aquela dúvida ou realmente a entender se aquilo que foi anotado é tão importante quanto está demonstrando ser, por exemplo. Segundo,
Estar preparado para escutar ativamente e fazer perguntas de acompanhamento para esclarecer pontos importantes, que é o que eu mencionei anteriormente, né? Ter atenção no que está sendo dito e fazer perguntas para um melhor entendimento ou uma melhor absorção daquilo, se talvez você não ter um entendimento tão claro, se talvez a comunicação não for tão aberta ou se a pessoa que estiver falando ela não ser tão objetiva, por exemplo. E terceiro, registrar as respostas e insights obtidos durante a entrevista para que você também tenha um mapeamento do que foi dito, do que foi retirado e do que pode ser absorvido ali. Número 4, utilizando técnicas de modelagem. Então aqui nós teremos aulas específicas para falar sobre modelagem, até porque existem 14 tipos de modelagem. Então, de certa forma, será um módulo bem amplo, bem robusto. E aqui nós veremos o que é de forma superficial técnicas de modelagem, beleza? Bom, como eu já mencionei também em aulas anteriores, a modelagem é uma forma visual de representar informações e requisitos do sistema. Entra naquele contexto do que eu mencionei anteriormente. Possa ser que existem pessoas que não têm uma interpretação tão boa com textos, que talvez não tenham uma leitura tão legal e que talvez elas também tenham um entendimento ou uma melhor absorção olhando imagens e ilustrações. Então, a modelagem é uma forma visual de representar informações e requisitos do sistema. Como eu mencionei anteriormente também sobre gráficos. Então, imagina que você trabalha com Excel e você precisa fazer uma apresentação de informações que são relevantes para a diretoria, para os seus superiores e etc. Você nunca vai apresentar as informações em forma de tabela. Geralmente o que você faz é transformar aquelas informações de uma tabela em gráfico. Então, de certa forma, você também está fazendo uma apresentação de forma ilustrativa. Então, a modelagem ela é da mesma forma, só que com requisitos do sistema. Então, modelagem é uma representação visual de levantamentos de requisitos de sistema. E aí, por que ela é útil? Ela pode ser útil ao analisar a documentação existente e interagir com os especialistas de domínio. Então, lembra que os especialistas de domínio, eles são especialistas naquilo que eles fazem diariamente, nas tarefas e deveres que eles possuem dentro daqueles cargos que eles têm. Só que eles não são obrigados a ter entendimentos técnicos, a ter entendimentos de informática, eles não são obrigados a entender sistemas, entender módulos, eles não são obrigados a entender integrações, eles não são obrigados a entender APIs, nem nada do tipo. Como que você vai se comunicar de forma com que essas pessoas entendam tudo isso? Muitas vezes você vai utilizar a modelagem justamente por isso, beleza? Bom, e aí tem alguns exemplos e técnicas de modelagem existentes. Então, existe diagramas de fluxo de dados, que é denominado como DFD, que é utilizado para representar a sequência de informações em um sistema. Existem diagramas de casos de uso, que eles são utilizados para fazer ilustrações de interações entre atores e o sistema. Aqui o contexto de atores seriam os usuários. Então, são usados para ilustrar as interações entre usuários e sistema. Existem diagramas de classe. Esses são usados para representar a estrutura e os relacionamentos entre entidades e domínios. E aí, entre esses três, também existem outros 14 que eu já mencionei. Então, existem diagramas de caso de uso, existem diagramas de máquina, existem diagramas de domínio e assim sucessivamente. Então, nós teremos aulas específicas para falar sobre cada um deles em detalhes, se possível desenhar com cada um deles, entender como funciona, quando que deve ser utilizado, fazer comparativos, qual é melhor para cada ocasião, por exemplo. Mas aqui são 3 exemplos do que pode ser utilizado como técnicas de modelagem. Dentre essas 3, também tem uma quarta que foge um pouco do contexto, que é o fluxograma, que ele também é bastante utilizado aqui para fazer ilustrações também. Bom, número 5, validação e refinamento. Após realizar a análise da documentação existente e interagir com especialistas do domínio, é importante validar e refinar as informações coletadas.
Isso pode ser feito por meio de revisões com os especialistas e atualizações nos artefatos de requisitos. A validação e o refinamento dos requisitos garantem que eles estejam claros, corretos e alinhados às necessidades dos projetos. Bom, então aqui eu também já mencionei em aulas anteriores como funciona, né? A validação e o refinamento literalmente é mostrar para as partes interessadas, seja os usuários, seja os clientes, enfim, seja gerentes, sejam pessoas que estão relacionadas a projetos, para saber se o contexto ou o que está sendo mostrado ou o caminho que vai ser seguido está sendo aderente, está sendo dentro das expectativas, está sendo abrangente para o projeto. Então, todos os refinamentos e validações são necessários por isso. Então, primeiro você valida e, se necessário, você refina, você lapida aquilo para ter um melhor entendimento. E aí, o que é importante lembrar de tudo isso? Então, aqui tem uma dica geral, tá? Lembrando que análise de documentação existente e a interação com especialista do domínio são etapas fundamentais para a compreensão das necessidades e requisitos do sistema. Essas atividades nos ajudam a obter um conhecimento mais aprofundado sobre o domínio do problema e garantem que estamos desenvolvendo soluções adequadas. Então, a importância de nós fazermos todos esses mapeamentos a partir de documentações existentes e compreender como falar com os especialistas do domínio é justamente com esse propósito. Isso nos ajuda a ter um conhecimento aprofundado e também garante que nós possamos desenvolver soluções mais adequadas ou de certa forma mais propícias para a ocasião ou para a necessidade daquele momento. Galera, e essa foi mais uma aula do nosso curso de análise e levantamento de requisitos de software. Eu espero que vocês estejam gostando do curso, espero que vocês tenham gostado desta aula. Me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.